Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama, antes, quando nós estávamos no meio do pecado, nós estávamos longe do Senhor Deus, perdidos, o Senhor teve misericórdia de nós. E através daquele grande amor que nos amou, o Senhor Jesus morreu por nós, e através daquele sangue precioso derramado por nós, os nossos pecados foram lavados eternamente, para que jamais possamos receber o julgamento e o castigo, para que sem nenhum preço a ser pago por nós, o Senhor salvou o nosso espírito e nos considerou como seus filhos, para que nós possamos entrar no reino eterno do Senhor Deus, através dessa esperança gloriosa. Nós agradecemos por toda essa graça permitida pelo Senhor Deus, dando louvores e glória ao Senhor Deus Pai. Senhor Deus Pai, esse tempo que também nos foi permitido está passando rapidamente, e este ano também está para ser o último domingo. Senhor, que o Senhor possa ajudar nesse novo ano, que o Senhor possa auxiliar nesse tempo, nesse caminho que estamos para percorrer. Que nós não percamos o nosso coração para as coisas mundanas, mas sim para que nós não vivamos conforme as vontades carnais, para que não sejamos derrubados pelo pensamento do maligno, para que nós possamos viver somente pelo poder do Senhor, e através da vontade gloriosa do Senhor, nós possamos viver pelo Senhor. Nós desejamos. Senhor, nesse tempo agora também, pelo seu sangue precioso, nós que fomos remidos, estamos todos reunidos diante do Senhor, para podermos louvar e gloriar esse amor permitido pelo Senhor Deus. Nós agradecemos por essa comunhão, Senhor, e nós todos que possamos, através do amor do Senhor e sua graça, através da mão, da palavra e da graça, possa nos sustentar, para que nós, através da verdade do Senhor, de forma perfeita, de forma plena, possamos ser estabelecidos, para que possamos viver como filhos adequados diante do Senhor Deus. E pela graça, vontade gloriosa do Senhor Deus, que nós possamos viver por essa vontade, que nós possamos ser estabelecidos de forma plena e completa. Oramos diante do Senhor. Senhor, nossos irmãos e irmãs que não puderam participar agora, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde deles. Senhor, aqueles que estiverem numa situação difícil, na fraqueza, que cada um deles o Senhor possa cuidar, e que o Senhor possa permitir a graça necessária para que nenhum se perca, Senhor Deus. As nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo todo, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça, a sua companhia, que o Senhor possa auxiliá-los, mesmo na dificuldade, por eles estarem defendendo a fé na situação difícil, servindo ao Senhor Deus, nossos irmãos e irmãs, que através da palavra do Senhor, através do amor do Senhor, o Senhor possa sustentá-los. Senhor Deus, Pai, que eles possam estar estabelecidos e serem conduzidos sem nenhuma vergonha diante do Senhor Deus, que possam cumprir totalmente a graça e vontade do Senhor Deus. E nesse tempo agora também que o Senhor Deus possa nos manifestar a palavra, a vontade necessária, que o Senhor possa nos fazer compreender qual é a vontade gloriosa do Senhor Deus, para que através da palavra do Senhor Deus possa ser protegido dentro do nosso coração, dentro da nossa vivência. E para que assim possamos dar glórias ao Senhor Deus Pai, e possamos efetuar completamente a vontade eterna do Senhor Deus. Para isso, o Senhor Deus possa estar junto e nos conduzindo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia a palavra de Novo Testamento, Tiago. Palavra de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17, eu irei ler. Tiago, capítulo 4,
do versículo 13 até o 17, eu irei ler. Ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Mas, agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Até aqui. Então, o ano de 2018. Então, agora se tornou o último domingo deste ano. Então, na próxima semana já começa o novo ano. Então, durante esse ano que se passou, nós todos estivemos dentro da palavra do Senhor Deus em comunhão, pregando a palavra, em trabalho voluntário. Eu acredito que vivemos nos esforçando. Então, dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, nós vivemos através do cuidado e da proteção do Senhor, através da condução do Espírito Santo. Nós servimos o Senhor Deus e nós fizemos e efetuamos, nós nos esforçamos para sermos como membros dentro da igreja de Cristo. Então, os irmãos e irmãs se esforçaram bastante. Então, que o Senhor Deus, através de nós, efetuou grandes feitos e trabalhos do Senhor. Eu acredito nisso. Então, agora esse ano que passou e o novo ano que está para vir, no meio de todo esse trabalho, enquanto nós olhamos esse ano que está passando, nós precisamos meditar, precisamos refletir, e assim precisamos planejar para o novo ano, precisamos ter a determinação. Então, eu acredito que é um tempo muito precioso para tal. Então, desde hoje à noite, se inicia o acampamento de inverno. E então é dividido em cada grupos, departamentos de cada regiões de igrejas. E então, para esse novo ano que está vindo, através dessa preparação e planejamento, nós precisamos pensar qual é o trabalho que devemos fazer diante do Senhor Deus, qual é a vontade permitida pelo Senhor Deus. E então acredito que esse será o tempo precioso diante do Senhor Deus. Então, dentro desse tempo permitido pelo Senhor, todo esse tempo está passando tão rápido. E o tempo que nos resta, nós podemos perceber, eu creio que cada momento está diminuindo. E então, dentre muitas coisas que o Senhor Deus nos permite, Ele permite algo chamado tempo. E o tempo é algo tão precioso quanto a vida, que é essa herança que o Senhor Deus ele nos dá como presente. E então nós precisamos utilizar de forma adequada para que nós possamos viver pelo Senhor Deus. E então nós precisamos ter a determinação no nosso coração e precisamos decidir. E durante esse ano, as coisas que nós não conseguimos fazer, seja as coisas que nós nos arrependemos, as coisas que deveríamos ter feito, mas nós não fizemos, nós precisamos relembrar desses deveres. E então, eu creio que nós precisamos sempre estar passando esse tempo realmente refletindo diante do Senhor Deus. Como a palavra que nós lemos, eu resolvi escolher o título para o tema da pregação de O Plano do Homem e a Vontade de Deus. O ser humano, enquanto vive na Terra, qualquer pessoa que seja o dever ou um objetivo a cumprir, tem um planejamento. Eles têm os próprios planos, sonhos. Então, nós, cristãos, precisamos, de forma intuitiva, precisamos pensar qual é a forma adequada de se ter essa vontade, esse planejamento diante do Senhor Deus. Então, essa palavra que nós lemos, essa palavra quando foi escrita no primeiro século após Cristo, então seja na Europa, seja no norte da África,
Então surgiram novas cidades. E então muitos comerciantes, eles estavam realmente passando de cidade em cidade para os seus comércios. Iam vender diversas especiarias e mercadorias. E assim eles conseguiam ganhar bastante dinheiro através desse trabalho. Seja antigamente, hoje em dia, não existe diferença nesse aspecto. Mas os cristãos, eles participam desses trabalhos. E tem momentos que eles preferem ganhar bem mais dinheiro do que viverem a vida de fé. Eles se esforçam, eles se prendem a esse trabalho. E então a vida de fé ela é vivida vagamente pelas pessoas. Então por causa desse trabalho, para que nós possamos evitar, foi permitido essa palavra para nós. Então se olharmos o versículo 13, se olharmos em Tiago capítulo 4, versículo 13 está escrito, ele fala, eia agora vós. Então eia quer dizer que é uma palavra que ele consegue fazer que nós possamos refletir no nosso coração. E então, se falarmos em inglês, quer dizer listen carefully, quer dizer que escute com cuidado. Então agora escute com toda a atenção. Dê os seus ouvidos a essa palavra. Hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Então seja hoje ou amanhã, nós vimos em uma tal cidade, nós fazemos nossos negócios. Então nós fazemos vários desses trabalhos e ganhar muito. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então ele planeja a vivência de um ano, planeja 10 anos, ou planeja a vida inteira dele. Então qualquer um pode trabalhar esforçadamente, pode criar o seu negócio, pode ganhar lucros com isso. Então tem as pessoas que querem ganhar tudo para o seu benefício, e isso é algo lógico. Então enquanto vive neste mundo, todas as pessoas deste mundo necessitam disso. Essa palavra está dizendo que os cristãos não é para eles deixarem de planejar, deixar de fazer negócio, não fazer nada do tipo. Não é uma palavra assim que o Senhor está dizendo para os cristãos. Então, realmente não é esse significado que o Senhor escreveu na Bíblia. Mas enquanto nós vivemos no meio dos homens, precisamos trabalhar. Também precisamos de bens materiais, então nós precisamos trabalhar para comprar. Então isso é algo muito lógico. Se olharmos em 1 Tessalonicenses, se olharmos no capítulo 5, aparece aqueles que não querem trabalhar, não comam. Então as pessoas preguiçosas, quem não quer trabalhar, não podem nem comer. É necessário trabalhar. Mas então, todos precisam trabalhar. E enquanto nós vivemos, nós não deixamos de viver sem planejamento. Mas sem nós planejamos por algo, então, diligentemente, você está trabalhando, esse é o correto, mas o problema é que isso, enquanto nós vivemos neste mundo, isso é somente um método, uma coisa que eu preciso para viver, isso não pode se tornar um objetivo de vida. Então, o objetivo dos cristãos, existe um outro, fazer a vontade do Senhor Deus, e também cumprir esse trabalho do Senhor Deus. Esse é o objetivo da vida dos cristãos. Então, dentre os cristãos também,
Então, tem cristãos que eles preferem bem mais as coisas mundanas e carnais, o seu próprio plano, do que a própria vontade do Senhor Deus. E então, para cumprir esse plano dele, ele considera mais precioso e mais importante estar à frente as coisas deste mundo, mais do que a própria vontade do Senhor Deus. E então, esse homem, ele viver dessa maneira, quer dizer que é realmente uma ação muito desonrosa diante do Senhor Deus. E então é isso que o Senhor Deus está dizendo nesse versículo. Então essas palavras desses versículos que nós lemos precisamos pensar seriamente. Então nós podemos planejar um ano de vida, vários anos de vida. Nós podemos deixar tudo contados. Mas todas essas coisas é necessário ver se são feitas para mim ou esses planos foram feitos para o Senhor Deus. São planos feitos para cumprir a vontade do Senhor Deus? Nós precisamos pensar isso profundamente. A Bíblia já disse, todo o plano do ser humano, ele é em vão. Então, as vossas vidas, a nossa vida enquanto estamos neste mundo, então, ela é como um vapor que logo se desvanece. Então, como vós não sabeis o que acontecerá amanhã, então pode planejar um ano, 10 anos, pode planejar a vida toda. Você tem essa liberdade, mas na realidade, não sabem o trabalho de amanhã. Se olharmos em Provérbios capítulo 27, versículo 1, está escrito: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Então, um ano, 10 anos, o que eu vou fazer daqui a vários anos, não é para você presumir. Então, porque não sabes o que ele trará. O ser humano, verdadeiramente, ele é como um vapor, que quando sopra o vento, ele desvanece. Ele é uma existência tão fajuta. Então, se olharmos em Salmos 39, versículo 4, Davi disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizesse os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então quer dizer que realmente em cima do palmo, da mão. Então se você deixa a formiga vai andando, depois ela cai. Então ao ver do Senhor Deus, quer dizer que nós existimos ou não existimos é a mesma coisa. Mas então, o ser humano, enquanto vive neste mundo, ele tenta cumprir os seus objetivos, tentar ganhar algo neste mundo. É necessário saber que até mesmo ele se parece resistente, ele verdadeiramente é um frágil. Então um ser humano, um homem fala: eu tive sucesso neste mundo. Economicamente eu me tornei um rico. Seja na política eu tenho um poder. Agora eu já estou com tanto sucesso que eu podia ter na minha vida. Agora eu vou viver grandiosamente. Ele junta todas as riquezas para a vaidade. Então o Senhor, ele disse que era tudo vaidade. Então Davi, quando estava escrevendo esta palavra, ele era o rei de Israel. Ele havia dominado sobre os gentios e havia realmente dado a libertação, a união para Israel. Quando Israel tinha um rei poderoso, enquanto rei poderoso de Israel, ele pediu para o Senhor Deus mostrar as suas fraquezas, para mostrar a sua carne, o quão frágil ela é, para mostrar o seu dia, os seus dias como a palmos do Senhor, que não é nada. Então, para que ele possa compreender as fraquezas, é o Senhor Deus que o faz. Então, ele realmente mostra quão vaidoso é este mundo. Então, ele fala: Senhor, o que eu dependeria do Senhor? A minha esperança é do Senhor. Então, Davi disse isso. Realmente, o que eu vou esperar disso? Então, a minha esperança somente está no Senhor. Davi, ele tinha uma fé e esperança certeira. Então, conforme essa palavra, nós também precisamos pensar em coisas.
E também se olharmos em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, Salomão ele disse: vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Então, como rei de Israel, Salomão sendo rei, quando ele viu todas as coisas efetuadas neste mundo, eram vaidades de vaidades. Ele repetiu a palavra vaidade. E também se olharmos em Eclesiastes capítulo 2, versículo 2, ele disse: ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Então, o que ele está fazendo com a vida de fé? Então, tudo realmente se perdendo ao vento. Então, quando nós lemos Eclesiastes, nós podemos ver que como as coisas deste mundo são tão vaidades, são tão coisas falsas, nós podemos descobrir. Cada pessoa tem o seu sonho, o seu planejamento, tem o seu objetivo e tentam cumprir, tentam alcançar. Mas todas essas coisas são coisas momentâneas que depois logo desaparecerão. E também não existe nem a segurança e a certeza de que todas essas coisas planejadas irão ocorrer. E também, mesmo que aconteça o que há planejado, depois de passar um tempo, irá desaparecer, desvanecer como vapor. Por isso, nós que cremos, todos os trabalhos que nós queiramos fazer, sem a autorização do Senhor Deus, nós não podemos fazer nada. Por isso que se olharmos em Salmos 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor Deus, se Ele não permitir, se o Senhor Deus não autoriza, não adianta você fazer pela sua força, pela sua vontade, seu planejamento. Porque é em vão. Então, vocês sabem a última obra escrita por Hemingway, O Velho e o Mar, vocês sabem? Então, em alguns momentos eu penso nesse livro. Então, O Velho e o Mar, eu também vi este filme. É um filme muito chato. Então, mostra um velho pescador que gastou a vida toda trabalhando, pescando. Mas ele foi pescar um peixe bem grande. Ele pegou um peixe bem grande que era o sonho dele, né? Pescar. Mas então no dia ele pegou um barco pequeno dele e foi para o meio do mar e jogou para pescar. Mas então ele conseguiu pegar um peixe muito, muito grande. Então, ele pegou o peixe que ele desejava. E então ele começou a usar a força dele. Ele realmente gasta muita energia, né, para puxar aquele peixe tão grande. Mas no meio do caminho, enquanto levava aquele peixe, apareceram vários tubarões. E muitos tubarões tentaram comer esse peixe. E então esse peixe que ele havia pegado com toda a sua força. E então mostra a história dele lutando contra esse tubarão no mar. Ele pegou o remo e bateu nos tubarões. Ele começou a lutar com os tubarões e cansou. Depois de todo aquele conflito, ele conseguiu chegar até a terra firme. Então não parece ser terra, mas foi até uma ilha. Mas quando ele chegou e vendo aquilo, aquele peixe tão grande sobrou somente ossos. Não restou nada. E então ele já havia cansado totalmente. Ele foi para sua casa e dormiu num sono profundo. E é somente essa história. Então, se olharmos assim, parece que não é nada divertido. Mas essa é uma obra muito famosa. Hemingway foi o último livro dele. Então, dá um ensinamento muito importante para nós. Então, as pessoas, por conta própria, elas tentam com a sua força fazer alguma coisa para cumprir isso. Eles se esforçam por isso, mas no final,
Se olharmos por fim, não resta nada. E então, após estar exausto completamente, ele dorme, cai no sono profundo. Então é isso que está nos ensinando. Então realmente viver pelas coisas em vãs deste mundo, nós nos esforçamos. Nós gastamos todas as maneiras, métodos que conhecemos, nos esforçamos. Parece que conseguimos, mas por fim não resta nada. Por isso, se olharmos na Bíblia, existem muitas palavras referentes a ela. Vamos procurar Eclesiastes, capítulo 9, versículo 3. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 3. Então, capítulo 9, versículo 3, vamos ler todos juntos. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. E que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Todas as pessoas, por fim, todas as pessoas, seja pobres, sejam ricos, sejam quem tem, quem não tem, além de todas essas coisas, todos eles vão realmente em vão. Para onde? Para a morte. Porque está escrito também: o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem. Então todas as coisas que não têm relação à vontade do Senhor Deus são malignos. Todos os homens pecaram, é por isso que todos foram destituídos da graça de Deus. Toda a graça do Senhor Deus realmente é contrária a todo o pensamento carnal. Então, você realmente vive a vida toda cheio da sua própria vontade no coração. Mas se olharmos as pessoas que vivem neste mundo, não parece que tem pessoas com mentalidade normal. Porque todos estão loucos por causa do dinheiro. Tem pessoas que amam a si mesmas, tem pessoas que amam o dinheiro, tem pessoas que amam a concupiscência carnal, tem outras pessoas que estão loucas por causa do poder, tem outras pessoas loucas por Jesus Cristo, tem outras pessoas que estão loucas por outras pessoas. Ninguém é mais normal da cabeça. Quer dizer que sempre tem esse coração louco por alguma coisa, mas quando morre, tudo é em vão. E depois se vão aos mortos. Ele precisava retornar aos vivos, mas retornar aos mortos? Ir para o lugar dos mortos, isso quer dizer o que? É um outro lugar. É preciso que olharmos. No versículo 4 aparece: ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Então, realmente, dentre todos os vivos, entre os vivos, espiritualmente tem aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos. Aquele que participa entre os vivos, na fé, eles possuem esperança. Essa esperança não é uma esperança que o ser humano deseja receber. É a esperança permitida por Deus. E então, todas as pessoas deste mundo, eles, a vida toda com esse coração louco, eles guardam os desejos dele e depois eles morrem. Ao morrer, eles vão para os mortos. Então, esta palavra está sendo dita pela Bíblia para nós. Se olharmos em Provérbios capítulo 23, versículo 4 e 5, ele fala: não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura, fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Então, realmente, não se fatigues para se tornar rico. Se olharmos em 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo disse: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Quer dizer que não é bom. Então, como assim você se esforça no vão? Neste mundo, uma pessoa, ela tem muito dinheiro, ela se tornou uma pessoa rica, ganhou poder, e agora com esse poder ele grita para as outras pessoas.
Vendo essas coisas, pode ser que alguém tenha cobiça disso. Então, mas isso tudo é vaidade. Tudo isso é falso. Então, realmente não foque no que é em vão. O cristão não deve perder o seu coração. Os bens materiais, eles criam asas e voam como a águia. Algumas pessoas ficam segurando, falando, será que eu não posso amarrar para que não voe? Eu vou amarrar ali nos meus imóveis. Ah, eu vou ali guardar lá no subsolo do banco. Então, realmente, ele que vai voar antes mesmo de usar. Então, é muito insensato. Então, ficar preso nas coisas em vãs, juntando riquezas. Então, realmente é seu? Não é nada isso. Se olharmos em Lucas capítulo 12, versículo 15, o Senhor Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. As pessoas, realmente o desejo, a cobiça deles não tem fim. É preciso vencer, porque isso leva ao fracasso. Judas Iscariotes, ele, para receber algumas moedas, ele largou, vendeu o seu mestre da vida. Ele mesmo se tornou um inimigo. Então, será que é somente Judas? O formato pode ser diferente, mas todos são iguais. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, o ser humano, enquanto vive neste mundo, o objetivo dele está lá. Então, as pessoas, esse pensamento deles de comprar e vender, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm sucesso. E as pessoas que não têm dinheiro são pessoas pobres, são pessoas ruins. Pessoas que têm muito dinheiro são pessoas boas, são pessoas excelentes. Então, eles começam a julgar, começam a repreender as pessoas que não têm dinheiro. Então, uma pessoa que tem dinheiro pode viver bem. Uma pessoa que é pobre não consegue viver bem. Então, essa diferença de viver bem ou não é dependendo por causa do dinheiro. Então, realmente, o valor, o objetivo de vida está totalmente errado. Então, você viver corretamente é você viver bem. Você viver fartamente é viver bem? Na Bíblia, não existe nenhuma palavra onde existe um elogio para os ricos. Ele diz que é difícil para os ricos. Ele diz que a pessoa mais arrogante é os ricos. Eles bem-aventurados pobres de coração, porque para deles pertence o reino dos céus. O que significa ser pobre? O coração ser pobre quer dizer que veio de mãos vazias e vai partir de mãos vazias. Neste mundo, realmente as coisas que verdadeiramente podemos conseguir não são coisas deste mundo. A carne veio de mãos vazias, mas o Espírito, ele vai para a vida eterna, para a glória do Senhor Deus, esperança eterna dos céus, não é? As mãos vieram vazias e vão partir vazias, mas agora precisa encher no Espírito. Mas então, as pessoas, elas não têm interesse no Senhor Deus, não têm interesse no Espírito, eles não têm interesse nenhum no reino do eterno do Senhor Deus. Eles somente buscam a realidade, as coisas carnais, as coisas situacionais. Para ganhar essas coisas, eles se esforçam tanto. Então isso é em vão, realmente é perdição. Na Bíblia já disse. E então nós precisamos acordar as nossas mentes. Os cristãos também. Mesmo falando que eles sabem disso, sem eles perceberem, cada momento eles vão se acostumando e vivem nisso. Então, sem ele perceber, ele segue esse caminho. Então, realmente, como uma mulher que está na frente do poço, eu busquei diante do Senhor. As coisas em vão, tudo em vão diante do Senhor. Então, a mulher lá de Samaria, no poço, ela já tinha 5 maridos, 6º marido agora, mas até agora ela não está satisfeita. Sempre bebendo a água daquele poço, mas sempre sentia sede e voltava. E então, o Senhor Jesus disse: quem beber desta água jamais sentirá sede novamente. Chama o teu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Então está certo você dizer que não tem marido, porque não é o seu marido ainda.
Você tinha 5 maridos, mas o marido que você tem agora não é o seu marido. Então pense até a morte. E quem beber da água que eu der, beberá da água eterna. E de lá transbordará a nascente da água viva. Então o que o Senhor Deus está dando para você receber? Então eternamente será uma nascente que corre a vida. Se olharmos em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, mas se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas então, nós, como aquela mulher que está no poço, tudo buscando as vaidades e vaidades. Então realmente muitas pessoas buscaram por isso. Mas naquele momento, realmente todas as coisas vãs e vãs. Então muitas pessoas buscaram a vaidade da vaidade e estão realmente correndo por este mundo, não é? Se olharmos as pessoas deste mundo também, eles não estão mais sãos de consciência. Estão parecendo folhas sendo levadas ao vento, sendo levadas à vontade da carne, sendo levadas à malignidade não visível aos olhos. Vamos procurar Salmos 33. Salmos 33. Salmos 33. Então vamos ler todos juntos, versículo 10 e 11. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Então, se o Senhor realmente fugir, então o conselho dos homens, dos gentios. Então, do que ajuda esses conselhos dos gentios? Assim como aparece a palavra de Gênesis capítulo 11, os homens que se afastaram do Senhor Deus se reuniram com eles mesmos. E então eles se esforçaram para construir a Torre de Babel. Eles construíram dizendo que iriam tocar a ponta nos céus. Vamos colocar o nosso nome. E então, sem o Senhor Deus, como os homens conseguem fazer de tudo? Eles queriam mostrar isso. É o homem desafiando o Senhor Deus. Então, Senhor Deus, uma vez, quando Ele soprar, todos eles vão desaparecer. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Então, todo conselho, todo desejo, vou viver durante 1000, 10.000 anos neste mundo. Então, eles vão juntando todo desejo e cobiça. Então agora nós podemos ver as pessoas, eles começam a disputar entre eles de quem constrói o prédio mais alto e vão construindo como a Torre de Babel, como se fossem viver 1000, 10.000 anos. Mas então o Senhor, Ele faz o que? Desfaz o conselho dos gentios, Ele quebranta os intentos dos povos. Quebranta os intentos dos povos. O ser humano, ele cria todos os planejamentos, eles vivem por seus próprios desejos. Então eles planejam, colocam o objetivo de vida deles. Mas o que o Senhor disse? Então na varanda, algum tempo atrás, plantamos uma árvore de flor. Então cheios de formigas começaram a subir nessa árvore. E as formigas acharam que era meu apartamento e começaram a subir. E então eu peguei a mangueira com água e joguei lá em cima. Então começou a cair todas as formigas de uma vez. Então realmente o formato do ser humano deve ser assim. Então o Senhor Deus, antigamente, Ele limpou este mundo com água uma vez. E agora Ele vai limpar com fogo. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Permanece para sempre. Os intentos do seu coração, todos os trabalhos feitos pelo Senhor Deus, vão estar presentes eternamente. Nós, agora, não pertencemos a este mundo como as pessoas deste mundo. As pessoas que vivem com o objetivo neste mundo, perdidos.
Os cristãos, eles são diferentes. Vivem neste mundo, mas não são deste mundo. Se olharmos em João capítulo 15, ele fala que vós não pertenceis aos mundos, mas só vós fostes escolhidos por Deus. Então, para herdarem o reino de Deus, são aqueles que foram escolhidos. Então, aquelas pessoas escolhidas, diferenciadas pelo Senhor. As pessoas que vão vir pela glória, pela vontade eterna do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele nos estabeleceu. Nós somos este povo santo. Então, uma pessoa como se não tivesse vida, como se não tivesse esperança. Não tem como viver como essa pessoa, não é? Então, como aparece em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, o Senhor Deus, desde o momento que criou a história da humanidade, existe realmente tudo determinado. A história, o trabalho que irá ocorrer. Este mundo não existe para a eternidade. Então, o Senhor Deus, quando criou este mundo, realmente o céu e a terra, todos eles, realmente como a flor, como a erva, se seca e se perde. Então, tudo um dia vai desaparecer e vão realmente ser trocados para as coisas eternas do Senhor Deus. Então, realmente, quando chegar o seu tempo determinado, então existe um tempo do Senhor Deus, existe um propósito do Senhor Deus, que é o fim deste mundo. Quando chegar esse tempo, todo o propósito do Senhor Deus, o que deve acontecer? O Senhor Deus, Ele criou todas as coisas, e por fim Ele criou o homem conforme a sua imagem. E isso é o amor do Senhor Deus, mostra a vida do Senhor Deus, o Filho do Senhor Deus, agora poder ser levado ao reino de Deus, poder viver eternamente na glória junto com o Senhor Deus, para entrar no reino do Senhor Deus, ser o povo zeloso para entrar junto com o Senhor Deus ao reino dele. Esse não é o objetivo de Deus? Então, quando é preparar toda essa população, essa nação que entrará no reino de Deus, então não existe motivo do Senhor Deus nos deixar neste mundo, não é? Como aparece em Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade do Senhor Deus, que está realmente decidida nos céus, precisa se realizar nessa terra também. Em João capítulo 6, versículo 40, está escrito: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Através do Senhor Jesus, ganhar a vida eterna, ser preparado o povo para entrar no reino de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, para que possa se concluir esse trabalho, essa vontade do Senhor Deus, então é por isso que resta essa história, e resta o trabalho, mas as pessoas deste mundo, eles não têm nenhum tipo de pensamento para com o Senhor Deus. Se olharmos em Isaías capítulo 5, e harpas e laudes, tamboris e gaitas e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Então o ser humano vive dessa maneira, mas tudo que o Senhor Deus está planejando fazer, ele não tem interesse. Então o trabalho que o Senhor Deus está fazendo, ele não tem interesse algum. Então onde que existe realmente o céu neste mundo? O homem fala, dá para criar o céu nessa terra. Será que é possível? Não, isso é criar o desafio contra o Senhor Deus. Como está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então toda a criação feita pelo Senhor Deus, agora ainda restam pelo Senhor. E todos eles estão realmente, e também retornarão por causa do objetivo do Senhor. Então realmente serem levados para o tempo da glória do Senhor. E então, toda a criação deste mundo, realmente eles foram criados por causa deste mundo. Porque realmente é necessário dar glória ao Senhor Deus. Porque nada que dê glória ao Senhor Deus realmente é maligno diante do Senhor. E então nós precisamos viver conforme o objetivo, a vontade do Senhor Deus. E assim recebemos a salvação também. Então o Senhor Deus nos deu a vida eterna, o reino eterno do Senhor. Então Ele pode ter dado a vida eterna, a esperança. Mas após recebermos a salvação, o que é a nossa vida? Então a nossa vida que está eternamente, será que o Senhor
Ele nos dá e somente larga, não, mas ele nos dá o objetivo correto também. Então, quando uma pessoa tem uma esperança correta, exata, ela também tem um objetivo exato. Se uma pessoa vive realmente na esperança deste mundo, então somente busca as coisas deste mundo. Uma pessoa que tem a esperança pelo reino do Senhor Deus, vive pelo reino de Deus. Uma pessoa que tem esperança no Senhor Deus, ela vive pela vontade e reino do Senhor Deus. E então nós recebemos ajuda lá de cima de como é que podemos ir contra. Mas realmente para fazer a vontade do Senhor Deus, nós estamos vivendo neste mundo. Então vamos procurar Tiago capítulo 4 novamente. Tiago capítulo 4, versículo 15. Vamos ler todos juntos. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Então vamos pensar, se nós vamos lá para realmente um outro país e estamos vivendo, fazendo dinheiro com o negócio, falar, nossa, agora eu vou me encontrar realmente com todas as pessoas que estão me seguindo, eu vou conseguir o sucesso da minha vida. Então, mas o que os cristãos eles dizem? Então isso é como a vapor que desvanece em poucos instantes. Então mesmo que eu tente realmente fazer da maneira que eu consegui para me salvar, quando o Senhor ele vier para realmente recolher a minha vida, todas as coisas acabam. Então como a nossa vida desse gato é tão fraca, então vós oreis dessa maneira. Deus Pai, dê o pão de cada dia, todos os dias enquanto eu vivo. Eu preciso da condução e da proteção do Senhor Deus. Preciso depender, buscar a comida do dia. Todos os dias, cada passo a passo, o Senhor precisa nos conduzir. Somente pela vontade e glória do Senhor Deus, todos os dias nós precisamos viver. Mas então, os cristãos, eles não viverem conforme a vontade de Cristo. Eles viverem pelos seus próprios pensamentos, desejos, planos, viverem somente por isso. Então tudo isso é maldade. E são realmente elogios presunçosos. Então o que significa presunções? Então se olharmos em Tiago capítulo 2. Sabeis que creem que eu sou Deus, fazestes bens, porque até os demônios vêm e tremem. Então, até o demônio, ele crê que o Senhor Deus existe. Ele sabe que vai para o inferno, então é por isso que ele está tremendo. Mas eles não obedecem ao Senhor Deus. Então, ele falou, uma pessoa que crê, diz que crê, mas realmente não obedece, é uma pessoa em vão, dissimulada. Então ele sonha esse sonho de cachorro, mas tenta cumpri-la. Não tem como. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Se tudo for o que o Senhor Deus desejar, a vontade dele é a mesma palavra. Então, e se vivemos? Então, ou podemos morrer se for pela vontade do Senhor Deus. Viver, ou trabalhar, ou morrer. Mesmo que não queiramos fazer, também não devemos fazer se for a vontade de Deus. Faremos isto ou aquilo. Então, Senhor, viver ou morrer será pelo Senhor. Precisa ser assim, não é? Então, ele recebeu a salvação como o servo do Senhor Deus. Então, realmente, para cumprir essa vontade do Senhor Deus, nós estamos nessa terra. O Senhor, ele deseja, através de nós, cumprir o seu dever. Como nós podemos ver em João capítulo 6, versículo 38, a palavra de Jesus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, para fazer a vontade do Pai. Que é essa vontade? Qual é?
é para que Jesus morra na cruz, derrame o seu sangue, tão precioso por todas as pessoas deste mundo, para se tornar a propiciação pelos pecados, para salvar todas as pessoas. Essa é a vontade de Deus. Para fazer essa vontade de Deus, ele veio ao mundo. Já que essa vontade foi cumprida, então nós conseguimos receber a salvação. E o Espírito Santo nos fez compreender essa palavra. E então, se olharmos em João capítulo 4, versículo 28, o Senhor Jesus estava conversando antes com ela, com aquela mulher samaritana, na frente do poço de Samaria. Então o Senhor Jesus, quando ele disse com aquela mulher samaritana, ela levantou, ela deixou seu cântaro e ela foi à cidade, deixando de buscar água. E ela realmente ficou encantada com as palavras do Senhor. O Senhor estava com sede, ele estava com fome. Os discípulos, eles entraram na cidade. E eles falaram, Senhor, realmente coma. Eles prepararam. Eles falaram, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Senhor Jesus, quando ele estava com mais cansaço, com maior fome, ele, quando precisa de comer, ele precisa de algo para beber, mas então algo que ele deseja bem mais, o que o Senhor Jesus deseja realmente cumprir. Existe essa alimentação. Realmente todos aqueles que estão com fome, realmente para fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Senhor Jesus está em jejum durante 40 dias, quando ele estava com a maior fome e cansaço. O diabo veio e disse, você é filho de Deus, mas por que você está passando fome? Você pode transformar essas pedras em pão. Então, mas por que você não usa esse poder? O que o Senhor Jesus disse a ele? Ele falou, nossa, eu esqueci. Eu podia fazer, mas por que será que eu não fiz isso? Será que foi assim? Não só de pão o homem viverá, como está escrito. É a palavra que o Senhor Jesus usou de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. O homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O que significa isso? Quer dizer que a minha carne precisa da alimentação, mas uma coisa mais importante do que isso é obedecer à vontade, à palavra do Senhor Deus. É uma maior alimentação. As pessoas, eles falam, Senhor, realmente a comida do dia a dia é bom, é necessário nós compreendermos, ler, aprender. Isso é bonito de se falar, é bom. Mas realmente é uma palavra diferente do que o Senhor Jesus está dizendo. Então realmente a alimentação do dia a dia que nós temos, realmente é mais importante você fazer a vontade do Pai do que essas coisas. É uma alimentação mais importante do que a coisa carnal. Mas então nós, quando sentimos um pouquinho de fome, já procuramos algo para comer, não é? Então, como é que eu vou dar conforto a essa carne? Como é que eu vou me divertir? E começa a buscar as coisas realmente carnais. Então, no momento mais difícil, no momento realmente mais difícil. Então, tem algum servo que queira fazer a grande vontade do rei? Então, é necessário, não é? Então, o Senhor Jesus, sendo aquele que nos salvou, ele é aquele que realmente entrou para diante do Senhor. Então, o Senhor, ele mostrou todo o seu milagre para todas as pessoas. Por isso, nós vivemos para fazer a vontade do Senhor, mas também vivemos pela vontade do Senhor. Então, realmente, se a vontade do Senhor é a vontade do Senhor Deus, qual é a vontade que o Senhor Deus mais sagrada? Então, para os cristãos, agora eles têm o trabalho de salvar muito mais espíritos. Realmente, para fazer esse trabalho, eles estão vivendo neste mundo. O Senhor Deus, ele não deseja que ninguém pereça, mas cheguem ao arrependimento. Então, dentre os filhos, realmente até os menores, os caçulos, o Senhor Deus não deseja perdê-los. A vontade do Senhor Deus é que muito mais espíritos recebam a salvação. Então, essa grande vontade do Senhor Deus é a minha vontade. O objetivo do Senhor Deus precisa se tornar o meu objetivo. Então, conforme a palavra do Senhor Deus, recebemos a salvação, mas eu não quero viver conforme o Senhor Deus.
Então nós estamos vivendo realmente dentro do objetivo do Senhor, mas não quer fazer esse objetivo. Está certo isso? Então agora recebeu a vida do Senhor Deus, recebeu a condição do Senhor Deus. Então agora a minha condição, a minha vida precisa se tornar do Senhor, precisa se tornar o objetivo meu. Isso não é algo lógico? Antes de recebermos a salvação, vivíamos igual as pessoas do mundo no vão. Então se olharmos em Efésios capítulo 2, versículo 3. Então nós, naquele tempo, nós realmente agíamos naquele tempo, buscando a concupiscências do mundo. Buscando a cobiça carnal, os desejos da carne e do coração. Vivíamos iguais às pessoas deste mundo, realmente como a origem do filho da carne. Então, antes de recebermos a salvação, nós vivíamos seguindo o príncipe da potestade do ar, esse espírito maligno. Vivíamos seguindo a vontade da carne, do coração. Então, nós éramos filhos malignos que merecíamos o castigo e a condenação do Senhor Deus. Então, mas agora que não vivamos o restante da nossa vida pela concupiscência carnal, mas sim agora pela vontade santa e boa do Senhor. Nós precisamos viver por isso. Isso é a vontade de Deus. Primeiro Pedro, capítulo 4. É depois de Timóteo. Primeiro Pedro, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 2. Em versículo 3 eu irei ler. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, se olharmos o versículo 1, o Senhor, Ele padeceu por nós. Então, Cristo, por causa de nós, Ele morreu na cruz. Então, Ele recebeu o maior sofrimento, vergonha e dor na cruz. Então, nós agora, o que precisamos fazer? Após recebermos a salvação, então agora já não buscando a concupiscência da carne, não andando sobre as dissoluções, as concupiscências, as borrachices, as glutonarias, agora viver segundo a vontade de Deus. No tempo que resta a carne, que não é muito. Então esse tempo que nos resta também. Então agora eu vou viver conforme a minha vontade, minha carne, meu coração. Tudo isso agora foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Então, mas agora você não consegue diferenciar o que é seu ou de Cristo? Então isso está errado. Então agora vós já não sois vossos. Realmente não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então seja viver ou morrer, pela vontade do Senhor, pela glória do Senhor é necessário viver. Esse é o lógico, esse é o normal. Porque se não for normal, então é anormal. Então agora já não seguindo realmente a vontade dos gentios, andando sobre as dissoluções, a concupiscência, mas sim, mas segundo a vontade de Deus. Então o tempo que nos resta a carne não é muito tempo. Realmente essa graça que nós temos, como é que podemos retribuir? Quando é que conseguimos retribuir essa graça do Senhor Deus? É essa chance agora, esse tempo pequeno que nos deu para retribuirmos. Então vocês querem tomar isso ainda do Senhor Deus? Então como é que o Senhor Deus ele deve se entristecer com isso? Então aí ele fala o que? Dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. Realmente seguindo esse caminho dos gentios, andando nessa coisa vã, realmente é o tempo passado da vida. Que nós vivemos fazendo a vontade da carne. Será que isso ainda vamos viver fazendo assim após recebermos a salvação? Realmente um filho de Deus, após receber a salvação, pode viver como filho da ira? Será que pode fazer dessa maneira? A vida de fé não é uma brincadeira. O Senhor Deus, para nos salvar, Ele largou toda a glória dos céus e Ele veio como o pecador mais imundo deste mundo e morreu.
Então nós, o restante das nossas vidas também. Agora nós precisamos dar a nossa vida, nossos objetivos todos para vivermos pelo Senhor. Pela vontade do Senhor. O cristão, ele não pode deixar nem um pouco da vontade do Senhor Deus para trás. Nós olhamos em Provérbios capítulo 27, versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Então o Senhor, ele decide o caminho. Então realmente as pessoas que receberam a salvação. Então, após recebermos a salvação, até o dia de irmos para diante do Senhor, como é que nós devemos viver? Isso está decidido. Então hoje em dia, as pessoas que dirigem, eles têm um navegador, o GPS que mostra para ele, para onde eu quero ir. Então quando está tudo configurado, então rapidinho ele mostra o caminho e te guia, não é? É bem fácil. Então, mas se você ir contra esse caminho, você não seguir o GPS, então você vai para o lugar errado. Então o Senhor Deus, agora ele já decidiu o percurso da nossa vida. A palavra do Senhor Deus, ele é a lamparina, a lanterna para os meus pés. Então a palavra do Senhor Deus se torna a lanterna da minha vida. Então para que nenhum pecado possa se tornar tropeço e condenação. Então realmente o Senhor no centro. O Senhor possa me conduzir. Se eu sair dessa palavra, eu vou cair no pecado. O Senhor Deus, ele decidiu o caminho que nós viveremos. E agora nós seguimos esse caminho, é o que o Senhor Deus se agrada. Então, como a palavra de Salmos, capítulo 32, versículo 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não cheguem a ti. Então agora ele vai ensinar aquele caminho e guiar com os meus olhos. E o Senhor, ele estaria vendo se nós estamos indo ou não. Então por que nós aprendemos a Bíblia? Para nós aprendermos o caminho do Senhor Deus. Para aprendermos essa palavra do caminho. Então agora quando aprendemos esse caminho, precisamos ir por aquele caminho, não é? Então precisamos ir, mas vamos para outro caminho. Então dentro daquela palavra, não devemos nos desviar enquanto vivemos na palavra. Então não pode se extraviar do caminho. O outro, ir ou não ir, não importa, mas nós precisamos ir pelo caminho do Senhor. Então não ser como o cavalo ou a mula. O cavalo e a mula, sem entendimento, eles não seguem, realmente não obedecem. Então o cavalo e a mula, é necessário do cabresto para morder. Então, eu tenho uma coisa que eu aprendi com o nosso ancião, o cavalo. Então, o cavalo coloca um cabresto para morder. E quando você puxa ele, não consegue se mexer. Então, para morder o cabresto, quando eu tenho o dente assim, os dentes eles quebram, não é? Porque é de ferro o cabresto. Então, algo bem engraçado. Que o lugar que dá para morder o cabresto, eles não têm dente algum. Então, desde o início não tem. Então, por quê? Então, porque o Senhor Deus, ele já disse, é necessário colocar o cabresto nesse cavalo. Então, é por isso que ele já preparou um lugar onde pode colocar o cabresto para o cavalo. Então, isso é algo surpreendente, não é? Então, no boi, você fura o nariz, não é? Dá para entrar, porque tem um buraco para encaixar o ferro. Então, até o pequeno, quando você puxa, ele te segue. Então, rapidamente. Realmente, não seja como o cavalo ou a mula sem conhecimento. Então, se eles não obedecem realmente de forma inocente, precisa colocar o cabresto e puxar com os freios. Precisa bater e levar. Estão entendendo? Então, é bom você obedecer e seguir mansamente. Então, vamos procurar Provérbios, capítulo 19. Provérbios, capítulo 19. Versículo 21.
Provérbios capítulo 19, versículo 21. Vamos ler todos juntos. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então, muitos propósitos há no coração do homem. Então, para nós, mesmo que tenhamos cada planejamento em nossos corações, então somente a vontade do Senhor Deus permanecerá. O Senhor disse que acabaria com aqueles que amotinam. Então, se olharmos em Salmos 2, versículo 3, ele fala: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então, porque todos eles, juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, então aqueles que se amotinam, os gentios e os povos, eles estão buscando levantar as vãs planos e indo contra o ungido do Senhor, que é o Jesus Cristo. Então esse é o plano do Senhor Deus. E eles falam: mas onde está o plano de Deus? Então eles vão contra o plano do Senhor Deus, contra a vontade do Senhor Deus. E eles estabelecem a própria vontade, o desejo deles, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então, quando eles estavam construindo a Torre de Babel, eles falaram: vou ser como Deus. E o que Deus deve ter feito? Deve ter rido, zombado, falou: vou espalhar todos eles. Então, por fim, o Senhor Deus irá destruir este mundo por eles desafiarem o Senhor Deus e levantarem o anticristo e unificarem este mundo. O Senhor Deus irá zombar deles. E naquele tempo, então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Então o Senhor, quando ele retornar, ele será rei. Então eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto: o Senhor me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Então esse dia da vinda do Senhor já não está realmente longe. Mas agora, realmente, se nós olharmos as pessoas querendo ser iguais ao Senhor Deus, subindo lá para cima, realmente, o Senhor, ele, como o Apocalipse disse que com o terremoto ia destruir todas as coisas. Quando o Senhor Jesus vir novamente a este mundo, realmente ele fará destruir todas as coisas como se fossem explodindo, desaparecendo em um único instante no fogo. Então o Senhor iria destruir os pratos como se tivessem sido lançados contra a parede. E então realmente seja todos os gentios, nós mesmos também, nós criarmos qualquer planejamento que nós pensamos, não adianta. Então somente a vontade do Senhor Deus, ela é eterna e completa. Então é por isso que desde o início é necessário fazer a vontade do Senhor Deus. Então o cristão, mesmo sabendo que não dá, alguns cristãos, eles se esforçam fingindo como se estivessem conseguindo. Eles gastam todas as maneiras, métodos, falam: nossa, está dando. Então eu não preciso viver conforme a vontade de Deus, eu consigo fazer minha vontade, meus planos, todo o meu objetivo pode ser concluído. Será que funciona? Isso realmente ele está desviando por um triz. Porque no fim, quando o Senhor Deus falar para ele: deita, tudo vai ser destruído. O mundo. O Senhor Deus, ele deixa. O Senhor Deus, ele deixa, porque por fim, realmente ainda não chegou o tempo do maligno. Então o Senhor Deus, ele deixa todas as pessoas. Então todos eles começam a se encher realmente de confiança, de coragem, e então eles vão contra o Senhor Deus. Mas quando chegar o último tempo, o Senhor Deus irá julgar, e todos os cristãos que vivem neste mundo serão levados pelo Senhor. Então eu penso que uma pessoa que recebeu a salvação não obedecer a palavra do Senhor Deus, viver por outras coisas em vãs, eu fico realmente tão preocupado, porque o Senhor Deus vai meter o açoite do castigo dele depois. Mas por que ele não obedece, sujeito à palavra de Deus? O cristão, ele morrer não é receber a morte como uma condenação do Senhor Deus. Então realmente um cristão, ele pode ser levado rapidamente pelo Senhor Deus para os céus, porque ele foi bom diante do Senhor Deus. Então, mas se nós olharmos entre os apóstolos, João também, ele foi levado bem depois, né? Mas também tem como Enoque que foi levado, arrebatado aos céus. Então realmente tem pessoas que são levadas, tem pessoas que ficam, mas tem outras pessoas que ficam neste mundo para receber o castigo. O Senhor Deus realmente bate. O Senhor Deus disse que daria essa vida para o diabo para acabar com a vida deles.
Então eles receberam a salvação, o Espírito recebeu a salvação, mas a carne é dada para o diabo. Então, de qualquer maneira. Então, para nós, mesmo que tenhamos muitos planejamentos, então realmente o Senhor, Ele planejou algo completo. Vamos procurar Provérbios. Provérbios capítulo 16. Versículo 9, vamos ler todos juntos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem planeja o seu caminho. Então o homem, que aqui quer dizer o cristão, com o seu coração, ele está planejando o seu caminho, não é? Ele consegue planejar do jeito que quer. Mas, já que é para fazer a vontade do Senhor Deus, quem dirige os passos é o Senhor. Eu, mesmo querendo ir para que lado, o Senhor conduz para esse lado. Então, Jonas, o Senhor Deus ordenou para ele ir para Nínive, mas ele fugiu. O Senhor Deus o deixou ir? Não, o Senhor Deus o pegou e o lançou ao mar. E o peixe o engoliu e levou e jogou na praia de Nínive. Então, se ele for com mansidão, ele não iria sofrer. O Senhor Deus, através da vida do cristão, o Senhor Deus deseja ele efetuar o seu trabalho. O que nós devemos temer é que pode ser que vivamos desprezando a vontade do Senhor Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação conforme a vontade do Senhor Deus, ele viver desprezando a vontade e a ordem do Senhor Deus, então essa pessoa deve verdadeiramente temer. Então, não tenham medo de algum tipo de castigo. Realmente busquem a glória eterna do Senhor Deus naquele tempo, porque não é o julgamento que vai vir para vocês. Não precisam temer a guerra que está por vir. Vocês precisam viver conforme a vontade do Senhor Deus. Vocês precisam temer de vocês desprezarem a ordem, a vontade de Deus em suas vidas. Vamos procurar Jó, capítulo 23. Na frente de Salmos, Jó, capítulo 23. Jó, capítulo 23, versículo 10. Então vamos ler todos juntos. Porém, ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Então esse caminho o Senhor Deus colocou e ele está vendo o caminho. Porque ele sabe, porque ele está vendo o caminho que estou guardando. E então, hoje em dia, as pessoas colocam a câmera de segurança. Então, as pessoas empresárias, quando eu vejo, então, eles têm várias lojas deles. Mas quando ele aperta no celular, o que as pessoas estão fazendo na loja dele, todos os funcionários, dentro da empresa dele, dentro da loja dele. Ele consegue ver tudo. Quem está brincando, quem é que está dormindo, quem está fazendo outra coisa, quem que estava de brincadeira, quem está trabalhando fielmente. Porque ele conhece aos homens vãos e vê o vício e não terá em consideração. Então está escrito em Jó 11:11. Porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Ele está vendo. Depois de me provar, eu sairei como ouro. Então uma pessoa, até entrar no reino dos céus, após receber a salvação, sempre é treinada, sempre é provada. Então nós vivíamos conforme a nossa carne, nossa vontade, antes de recebermos a salvação, não é? Pelas concupiscências carnais, o coração realmente já todo podre, mas nós recebemos a salvação daquilo. Após recebermos a salvação, a nossa vivência é o Senhor, ele nos realmente renovar, é nos limpar, purificar. Para que possamos entrar na glória do Senhor Deus, nós possamos nos tornar em pessoas aptas. Ele nos treina, não é?
Então, após o Senhor ele me provar, sairei como ouro. Quando nós pegamos o ouro dentro da mina, ela não é pura desde o início. Ela é necessária colocada no fogo. Quando é colocado no fogo aquele minério de ouro, e depois realmente no fogo esquentado, queima, queima, queima. Então todas as impurezas saem e de lá sai o ouro. Realmente dentro de nós recebemos a salvação, mas existem muitas impurezas. É por isso que o Senhor Deus está nos provando. Após o Senhor ele nos provar, sairemos como ouro. Para que nós possamos ser aptos para entrar na glória do Senhor. Vocês não gostam de ser provados? Então colocar o ouro no fogo, eu vi isso. Ele derrete de uma vez todas as impurezas. E então quando tira aquele ouro de lá, eles vão batendo com o martelo. E eles vão apertando. Então saía bem fininho como se fosse um papel. E sai o ouro de lá. Então eles vão e colocam de novo no fogo. Então o Senhor ele nos coloca no fogo, coloca na água. Coloca no fogo, coloca na água. Bate, bate, bate com o martelo. E então ele usar aquele fel para criar uma espada realmente tão afiada. Então colocar no meio do fogo, tira para fora e começa a bater com o martelo, depois coloca na água. E então assim, quando passa o tempo, ele sai todas as impurezas, somente sobra o ferro mais forte. Então dá para fazer a espada bem afiada. Então o Senhor Deus, ele deseja nos utilizar como as suas armas, para sermos aptos, servos adequados. É por isso que o Senhor ele está nos treinando, nos provando. Então realmente na Bíblia, se nós olharmos todas as pessoas que foram utilizadas pelo Senhor Deus foram treinadas. Não existe ninguém que foi usado pelo Senhor Deus sem ser treinado. Todos os cristãos são filhos do Senhor Deus. E todos eles são provados, porque o Senhor disse, provando-me ele, sairei como ouro. Então versículo 13 e versículo 14, vamos ler todos juntos. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda têm castigo. Então o Senhor, ele faz o que a alma quiser, isso fará. Então o Senhor, o que ele deseja fazer, ele já decidiu. E então ele realmente fará com que eu cumpra o que está ordenado. Toda a luz realmente que brilha, realmente. Cada pessoa tem um próprio brilho, a luz que o Senhor Deus deu. Tem o percurso que o Senhor Deus fez. Um percurso que Pedro pode caminhar. O Tiago, o primeiro a ser cortado a cabeça. Ele podia morrer junto com Pedro. Então, realmente, o apóstolo Pedro, ele tem ido a Roma para pregar. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo tinha um outro percurso. Então, muitas das vezes quase morreu. Mas, realmente, a graça, o percurso que o Senhor Deus permitiu foi o apóstolo Paulo pregar até em Roma e ser decapitado. E o apóstolo João, ele escrever até o Apocalipse e de velhice morrer. Então, cada um tem um percurso diferente. Então, ele realmente cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como ainda tem consigo. Então, tudo, realmente, o Senhor Deus preparará e fará que nós possamos seguir. Tem muitas coisas como essas ainda tem consigo. Então, realmente, o que está ordenado, ele fará. Então, cada um de nós, sabe quanto interesse o Senhor Deus tem? Então, algumas pessoas falam, dentre tantas pessoas, como o Senhor vai lembrar de mim? Ele lembra sim. Então, ele chama o nome de cada pessoa. Se olharmos em Mateus capítulo 3, versículo 30, e até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Então, as pessoas não sabem quantos cabelos tem na cabeça, mas o Senhor Deus, ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Então, conforme essa palavra, o Senhor, ele não deixa de saber nenhuma situação minha.
Então eu creio e confio e dependo. Toda a situação, o Senhor, Ele já sabe e Ele cuidará de mim. E eu certamente sei disso. O Senhor Deus que sabe de todas as coisas. Nós precisamos depender e viver com Ele. O Senhor Deus, Ele realmente tem tanto interesse e vontade. E assim Ele nos protege. Ele está cuidando de nós. Nós não podemos esquecer do Senhor. Então quer dizer que realmente de forma bem adequada nós precisamos viver. Nós precisamos estar realmente responsivos ao Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Todas as coisas no mundo se passam, a concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre na glória de Deus. Então, aquele que faz a vontade do Senhor Deus. Então, como em Eclesiastes capítulo 5, versículo 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como vejo, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Não é? Então, já que nós viemos nu, já que viemos de mãos vazias, vamos nu e de mãos vazias. Não podemos levar nada. Joguem fora a cobiça em vão. Então, eles vivem, falam como se estivessem para viver 1000, 10.000 anos. Não pode ser assim. Então nós, como é que vamos comer bem? Como é que vamos vestir bem? Como é que eu vou viver realmente em paz? Não é isso que temos que pensar. É como eu vou viver pelo Senhor. Como é que eu faço a vontade de Deus? Nós precisamos pensar nisso. Então como eu posso agradar o Senhor Deus? Então todas as coisas que não têm relação com a vontade do Senhor Deus são maus. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. O que vocês querem fazer? Jeremias capítulo 45, vamos procurar. Jeremias capítulo 45. Capítulo 45, versículo 5. Jeremias capítulo 45, versículo 5. Vamos ler todos juntos. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém te darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Então ele fala, e tu procuras grandezas para ti mesmo? Não as procures. Então, grandezas, coisas grandes para a vida dele. Algumas pessoas planejam um grande trabalho. Algumas pessoas, elas querem se tornar um grande milionário. Estão se tornando um milionário. Vocês têm tanta cobiça disso? O que vai fazer depois de se tornando um milionário? Então, se olharmos os milionários, eles têm muitos bens, a herança bem grande, mas depois está velho, com doença. Tem tanta cobiça disso. Então por que será que começa a buscar essas coisas em vãs, essas grandezas? Por que busca grandeza? Então o Senhor já preparou outro trabalho por nós. Então porque eis que atrarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, porém te darei a tua alma por despojo. Então por ele fazer um grande trabalho e quer ter sucesso na vida, tudo que adianta fazer isso? Então vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou viver por Cristo. Não fale besteiras. Uma pessoa antes estava frequentando a igreja e depois parou de frequentar. E eu fui me encontrar com ele. Falei, irmão, por que você não está vindo na igreja?
Ele fala, pastor, eu quero viver a vida de fé, mas eu preciso de dinheiro. É por isso que eu vou ganhar bastante dinheiro. E então assim eu vou frequentar a igreja. Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou viver pelo Senhor, eu vou evangelizar pelo Senhor, eu vou me esforçar. Eu disse, irmão, o Senhor Deus é tão pobre, é por isso que você precisa ganhar dinheiro para o Senhor Deus? O Senhor Deus não quer o seu dinheiro. O Senhor Deus deseja você. Fica falando besteiras aí. Então aonde você está dando tantas desculpas fajutas? Então, se ele deseja viver pela sua própria vontade, ele precisa admitir. Mas ele fala, eu vou ganhar dinheiro para viver pelo Senhor e eu não tenho tempo por causa disso? Então será que ele pensa desse jeito, o Senhor Deus? Se o cristão, ele despreza a vontade, o plano do Senhor Deus, e ele tenta viver somente para concluir o seu plano, então ele já originalmente está desobedecendo o Senhor Deus. E então, o cristão, ele não deve se esforçar para fazer a sua vontade, mas sim ele precisa se esforçar para cumprir a ordem e o plano do Senhor Deus, para deixar tudo na mão do Senhor Deus. E assim ele precisa obedecer, passo a passo. O Senhor Jesus Cristo, antes de ele morrer, ser crucificado na cruz, Mateus capítulo 26, versículo 39, a última oração do Senhor Jesus foi: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor Jesus, ele já que nasceu com a mesma carne que nós, ele ia receber o maior sofrimento e vergonha na cruz, como que o ser humano pode receber. Um Senhor tão precioso e puro. O Senhor Rei dos Reis, ele vir com o pecador mais sujo e ser crucificado na cruz para a morte. Ele disse, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele orou a mesma oração 3 vezes. E essa oração diante de Deus, para que pudesse ser feita a vontade do Senhor Deus. Então, realmente, esse suor da oração do Senhor Jesus caía no chão como se fosse sangue. Então, para fazer a vontade do Senhor Deus, precisa largar a sua própria vontade. Para se fazer a vontade do Senhor Deus, precisa jogar fora toda a sua vontade. Querer fazer a sua vontade, querer fazer a vontade do Senhor Deus. Como é que isso é possível? Então, quando chegar o tempo, quando chegar o momento do Senhor Deus, realmente precisa chegar o momento onde você está definitivamente preparado para dar a sua vida pelo Senhor. Uma pessoa, ela disse, Senhor Deus, Pai, não faça conforme a vontade do Pai, faça conforme a minha. Verdadeiramente, realmente digam, admitam. Então, pela boca, quando estão louvando, ele falou, seja morrer ou viver, eu não vou viver por mim, vou viver pelo Senhor. Mas quando sai, viver ou morrer, não é isso, é viver por Ele mesmo. Mas então, isso já não está certo originalmente. Então, como o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. É necessário negar a si mesmo, a sua própria vontade, o seu plano, a sua teimosia, a sua cobiça, tudo precisa jogar fora, para assim poder seguir o Senhor. Precisa negar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz. A cruz é sofrimento e depois seguir o Senhor. Se não o fizer, não tem como seguir o Senhor. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ela deseja viver pela vontade do Senhor Deus. Então, realmente tem os seus próprios pensamentos? Tem, com certeza tem os seus planos. Mas, para seguir a vontade do Senhor Deus, precisa seguir no sofrimento, porque tem essa cruz. E a carne não gosta disso. Então, o que precisa fazer? É por isso que o apóstolo Paulo disse, ele bate, ele dá dor à sua carne para obedecer, se sujeitar à palavra. Todos os dias ele morre. Para seguir o Senhor, precisa negar a si mesmo. Precisa negar a si mesmo. Todos os dias, pelo Senhor, ele precisa ser levado até a situação de morte. Quer dizer que todos os dias ele está realmente desistindo de si mesmo.
Em Provérbios capítulo 3, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então qualquer coisa que ele faça não é pela sua própria vontade e eu decidir. Tem que ver se é vontade de Deus ou não. Eu preciso conversar com Deus. Se eu orar e não souber, precisa buscar o pastor na igreja, o ancião, buscar as pessoas que são respeitosamente maiores na fé, para ver se estão certos. Então uma pessoa escolhendo uma coisa, realmente um problema tão importante, ele fala, não, eu vou escolher pelo seu próprio pensamento, sem nem pensar. Então isso é realmente tão confuso. Então você já conversou, você já orou, o Senhor ele diz para admitir o Senhor, mas por que você não admitiu o Senhor? Você ainda não conversou com o Senhor. Você não reconheceu. Como é que você vai conseguir se você não conseguiu a resposta do Senhor? Então, Tiago, capítulo 4, vamos procurar. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versículo 17, vamos ler todos juntos. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, ele sabe fazer o bem. O que é o bem? É a vontade de Deus. Se é a vontade do Senhor, eu preciso viver por Ele. Eu também preciso morrer e eu preciso fazê-lo. Quando nós aprendemos a Bíblia, a palavra do Senhor, nós aprendemos muitas palavras, não é? Como aparece em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Então quando ele olha e depois vira, ele esquece o seu rosto. Então todos os dias vive esquecendo. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então não é aquele que somente ouve. Então ao ouvir ele fala, amém, ouvi. Mas aí acabou. Então ele está enganando a sua própria consciência, está enganando o Senhor Deus. Então realmente quem ouve e não o faz é o mesmo daquele que olha para o seu rosto no espelho e depois ao se virar se esquece. Ouve a palavra, mas ele não sabe que é errado. Ele não sabe como é que ele deve agir, não consegue compreender. Então é necessário agir conforme a palavra. Então, mas depois ele esquece após ouvir. Então ele ouve e fala, nossa, que bom, a palavra é boa, é isso mesmo, e depois esquece. Então ele vive conforme a sua vontade. Então 2, 3, 10, 20 anos, tudo a mesma coisa. Ai meu Deus. O que será que eu posso fazer? Então quando é que eu vou crescer? Então quando é que eu vou poder viver como filho de Deus? Então não é uma pessoa que ouve e esquece, mas aquele bem-aventurado, aquele que ouve e realmente pratica o que ele obedece. Então se você viver conforme o seu pensamento, vai viver bem? O cristão, ele precisa obedecer a palavra do Senhor, porque assim ele vai receber o galardão. O Senhor Deus, ele já prometeu. Sempre quando nós nos esforçamos, nos sacrificamos, existe uma promessa. Nós olhamos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, ele fala para nós não desprezarmos o Espírito Santo, porque ele faz compreendermos a palavra do Senhor. Ele nos dá o coração de podermos fazer o trabalho do Senhor. Se olharmos em Filipenses capítulo 2, versículo 13, então realmente o Senhor que está dentro de nós, ele se esforça para que nós possamos fazer a boa vontade do Senhor Deus, e esse é o Espírito Santo que age por nós. O Espírito Santo é aquele que faz que possamos compreender a vontade do Senhor Deus, e para que possamos fazer a vontade do Senhor Deus, ele nos dá a força, ele nos dá o coração de fazer a vontade de Deus. Mas então se nós desprezarmos, quer dizer que nós estamos indo contra o Espírito Santo. Não apague o fogo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos dá emoção pela palavra. Ele
realmente sempre nos ajuda, mas se nós continuarmos apagando Ele, o Espírito Santo depois jamais cresce dentro de nós. Então, Ele realmente nos julga, Ele nos mostra o que está errado, Ele vai nos ensinar, nos repreende, mas no momento, se nós sempre apagarmos Ele, Ele não vai fazer mais nada. O Senhor Deus, Ele desiste de nós. Não pode ser assim. Por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, através do Espírito Santo compreendemos a graça do Senhor Deus. O Espírito Santo, por estar dentro de nós, a nossa carne até ser mudada, nós estamos junto com o Espírito Santo e nós não podemos dar preocupações a Ele. Então o Senhor Deus, Ele se agrada, a boa vontade do Senhor Deus, o Espírito Santo ajuda para fazer. Nós precisamos viver seguindo o Espírito Santo. Então, como está escrito em Atos capítulo 3, versículo 36, porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Então ele vivia conforme a vontade do Senhor Deus e morreu. Então como é uma palavra realmente tão surpreendente? Então J.R. Moody, ele era um evangelista tão famoso nos Estados Unidos. Eu respeito muito essa pessoa. Eu leio muito o livro dele. Leio e releio. Mesmo que eu leia, realmente tem uma grande emoção, realmente coragem e felicidade no nosso coração. Realmente, será que eu não consigo viver como ele? Então, se olharmos no túmulo do J.R. Moody, está escrita a palavra de 1 João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, este versículo está escrito no túmulo dele. Então, bem na frente da lápide. Então, Davi, ele, a vida toda, seguiu a vontade do Senhor Deus e morreu. Ele foi levado ao túmulo. Então, antes de morrer, ele viveu fazendo a vontade do Senhor Deus. Como isso é tão bom? Então, ele vivia conforme a carne dele, vivia muito bem e morreu. Não pode ser assim, não é? Então, nós agora estamos vivendo conforme a vontade do Senhor Deus. Então, agora, diante do Senhor que logo virá, agora o ano novo se iniciou. Então, daqui a 2 dias é o ano novo. Então, o que é que devemos fazer? Não é continuar fazendo as coisas que se arrepende. É parar com isso. Mas agora é fazer todas as coisas que você não conseguia fazer com uma nova determinação, uma nova coragem, com uma nova fidelidade diante do Senhor. Vamos ler a Bíblia todos os dias. 4 páginas por dia. Se você não tem coragem para ler 4 páginas, não é muito tempo. Não precisa ler muito. É só ler 2 páginas. Se não consegue nem fazer isso, leia pelo menos 1 página. Mas então leia várias vezes. Leia e leia e leia até compreender. Então precisa meditar a si mesmo. E então, a vida de fé, existem 4 palavras mais importantes. O quê? A palavra, a oração. Todos os dias precisa orar. A oração. Daqui a 1 semana, iremos iniciar no dia 7 de janeiro a grande conferência, acampamento de inverno. Que vocês possam orar por isso. Então de hoje à noite em diante, nós temos o acampamento de inverno. Que vocês possam orar muito por mim. Então eu sempre, quando estou na frente do púlpito, eu sempre sinto um grande peso. Então porque essa pregação que eu vou fazer é pregada realmente para mais de 220 igrejas no nosso país. Porque todos eles estão ouvindo essa mesma palavra. E não é somente na Coreia. Mas é 260 igrejas que estão pelo mundo afora. Então, já que essa palavra é pregada toda quarta-feira para todas as pessoas do mundo, então realmente eu fico com tanto peso, eu penso, eu oro. É por isso que eu espero que vocês possam orar por mim. Então, eu sou muito fraco. E existem muitos trabalhos para fazer. Então, dessa vez, no acampamento de inverno, todos os pastores que vão pregar, que o Senhor Deus possa dar a sabedoria, conhecimento para eles. E então agora nessa conferência e no acampamento que vocês possam orar para que pessoas possam receber a salvação. Que todos os dias vocês possam orar, realmente suplicar, que nós possamos unir o coração para orar.
Então que vocês possam se esforçar na oração. Então a palavra, a pregação, a oração, essa é a evangelização. A pregação é a maior missão que o Senhor Deus nos deu. Então a palavra, a oração e a evangelização nesses trabalhos, eu espero que vocês sempre possam planejar. E que nessa primeira conferência que nós vamos ter, todos vocês precisam se unir. Precisam pensar que essa é a última chance. E também a comunhão. Então a vivência de comunhão. Então seja o trabalho voluntário, se sacrificar, o esforço. Agora os irmãos já não podem mais se odiar, não podem discutir, não podem julgar o outro. Precisam um amar o outro, precisam sempre estar com o coração harmônico, unido, vivendo pelo Senhor, para a glória do Senhor. Então por causa do Evangelho do Senhor vamos viver. E então no novo ano com um novo coração, pensando que essa é a última chance e nós precisamos viver. Então hoje à noite vocês todos vão participar, não é? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai santo e misericordioso, através da vontade santa e gloriosa do Senhor, nós fomos enviados nesse último tempo, que nós possamos ser estabelecidos para que possamos viver dentro do plano, vontade do Senhor para realizar a sua promessa. Que nós possamos ser libertos de toda a vaidade deste mundo, Senhor, para que possamos compreender a vontade do Senhor Deus. Que assim possamos ter a esperança, a força de podermos cumprir a sua promessa. Senhor, para que nós jamais vivamos conforme a nossa carne, a vontade das concupiscências deste mundo. Que o Senhor, nós possamos ser conduzidos para viver, realizando o seu trabalho e a sua vontade. Que nós possamos ser conduzidos, Senhor. Então hoje à noite também, o acampamento de inverno que se abrirá. E também do dia 7 de janeiro, a conferência que teremos, o Senhor possa conduzir. E que também, nesse último tempo que o Senhor Deus nos permitiu, que nós possamos viver pela glória do Senhor Deus, que possamos viver pela realmente glória e honra do Senhor, que nós possamos ser postos como realmente seus verdadeiros servos e possamos fazer o nosso máximo para que tudo realmente possa ser feito conforme a grande vontade do Senhor Deus e possamos ser utilizados pelo Senhor, para que nós não sejamos vergonha diante do Senhor, mas possamos receber o elogio adequado diante do Senhor Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.